Ouça com atenção a palavra do Senhor. Salmo 4. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pela esperança e confiança que a tua palavra faz brotar dentro de nós. Ó Deus, nos dá o teu espírito de ousadia e de moderação, espírito de intrepidez, para nós servirmos ao Senhor com profunda alegria, mesmo em nossas aflições. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Talvez você já tenha ouvido falar. Se não ouviu, você precisa ouvir falar de uma irmã em Cristo que faleceu há poucos anos, chamada Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot é uma figura muito interessante. Ela é muito conhecida nos Estados Unidos, de onde ela veio, e ela se tornou famosa, certo? Porque ao longo de sua vida, na sua juventude, ela escolheu ser missionária, e ela foi para o Equador, apaixonada por um homem que também queria ser missionário, mas que queria ir para o campo solteiro. Aquele homem chamado Jim foi para o Equador, ela também foi para o Equador, mas para servir em lugares diferentes. E no meio do serviço e ao longo de uma longa e confusa história de amor, eles resolveram noivar, se casaram e foram servir juntos numa base missionária no Equador, na floresta amazônica dentro do Equador, chamada Xandia. E havia uma tribo próxima daquela região, conhecida na época como os Aucas, e essa tribo era conhecida como uma das tribos mais violentas. Eles eram canibais, eles eram conhecidos por matar à lança todos aqueles que se aproximassem deles para tentar algum contato. E eles tinham um prazer inexplicável em matar. Eles matavam até mesmo membros de sua própria tribo com frequência. Jim, junto com alguns outros missionários, sonhava em alcançar os Aucas. E eles então iniciaram, junto com um piloto profissional chamado Nate Saint, eles iniciaram uma série de contatos com os Aucas, onde eles levavam presentes, e os Aucas pareciam responder bem àquele primeiro contato. Então, quando eles finalmente iniciaram a tentativa de contato mais próximo, a pé, eles descem do avião, e pouco tempo após o contato inicial com os Aucas, eles são mortos como inimigos. Elizabeth Elliot tinha acabado de dar à luz uma pequena menina chamada Valerie, e ela então volta para os Estados Unidos, agora viúva do seu marido, com quem eles tinham, acho que não mais do que 3 anos de casados. O que é impressionante na história de Elizabeth Elliot é que pouco tempo depois do seu luto, ela e outra das viúvas resolvem voltar para o Equador, para de novo entrar em contato e evangelizar exatamente a mesma tribo que tinha matado o seu marido e os seus amigos. Ela voltou para os próprios inimigos, para os algozes que a deixaram viúva e que deixaram sua filha órfã, para anunciar àquelas pessoas
o evangelho da salvação. Eu tenho certeza que nenhum de nós jamais teve de enfrentar inimizade tão profunda quanto essa que Elizabeth teve de enfrentar. E ainda assim, o desafio que nós enfrentamos é essencialmente o mesmo desafio que ela teve de enfrentar. E o desafio é amar os nossos inimigos e levar a palavra de Cristo, o evangelho da salvação, para aqueles que nos odeiam, que nos desprezam, que não dão valor à nossa fé. Como você trata o seu colega de faculdade ou de escola que zomba da sua fé? Como você lida com aquele companheiro de trabalho que não compartilha da sua confiança em Cristo? Como é que você reage quando a sua fé é zombada, maltratada, ou quando você é humilhado por causa da sua fé? Será que você faz como Elizabeth Elliot? Será que você faz como Davi? Se você olhar comigo esse salmo, esse é um salmo interessante porque ele não tem uma descrição da ocasião histórica, mas Davi certamente está passando por algum tipo de aflição muito profunda. Ele clama a Deus que o socorra e ele fala de uma angústia, ele fala de um sofrimento, de um vexame, de uma dificuldade que ele está enfrentando. Existem muitas semelhanças desse salmo com o salmo de número 3, e por isso alguns supõem que o contexto é o mesmo, o contexto da perseguição e da traição de Absalão. Outros, como Calvino, acham que o contexto é mais provavelmente a perseguição que Davi sofreu debaixo de Saul. E outros acreditam que não tem nada a ver com perseguição nenhuma, mas que na verdade Davi está relatando um momento de dificuldade por causa talvez de uma seca ou de uma colheita não muito boa que Israel teve num determinado momento. Seja qual for o contexto, Davi escolheu nomear a sua dificuldade de forma geral, para que esse salmo se aplique a uma variedade de circunstâncias. Ele disse que esse é um salmo escrito para homens em angústia, para homens em dificuldade. E o que é interessante é que o que Davi faz nesse salmo é essencialmente aquilo que Elizabeth Elliot fez com a tribo Auca. Ele se volta para os seus inimigos e os chama para que eles se voltem para Deus. Em vez de desejar-lhes o mal e em vez de se voltar contra eles, ele se volta para eles e de coração aberto estende as mãos e oferece essencialmente o evangelho para aqueles que são os seus inimigos e os seus algozes. O que nós vamos aprender nesse salmo nessa noite, irmãos, é que o homem piedoso usa a sua aflição para instruir outros e para renovar sua própria confiança nos caminhos de Deus. O homem piedoso usa a sua aflição para instruir outros e renovar a sua própria confiança nos caminhos de Deus. A palavra-chave para esse salmo é a palavra que aparece no verso de número 3. O Senhor distingue para si o piedoso. E nós vamos ver então que esse salmo fala da postura do piedoso em 3 partes. Nós temos nos versos 1 e 2 o clamor do piedoso. O clamor do piedoso. Mas antes de nós examinarmos o corpo do salmo, eu quero que você pense comigo na epígrafe. Está escrito que esse é um salmo de Davi. Nós já vimos que praticamente todos os 41 salmos do livro 1 são atribuídos a Davi. Mas este é o primeiro salmo que introduz para nós informações musicais. Este é um salmo ao mestre de canto com instrumentos de cordas. É um salmo que é escrito e endereçado a um superintendente da parte musical da adoração do templo de Deus. E é um salmo que foi escrito para ser acompanhado com instrumentos de mão, literalmente é isso que significa, provavelmente instrumentos de corda como harpa ou lira. Isso nos lembra, irmãos, antes de nós examinarmos qualquer outra coisa, porque na nossa igreja, na nossa congregação, nós fazemos questão de cantar os salmos, porque nós apreciamos e amamos a salmodia. A razão não é outra, senão que os salmos foram escritos, em sua grande maioria, pelo menos, para serem cantados.
Salmos foram escritos para serem cantados. E por isso nós fazemos bem em ouvir a voz de Deus, em ouvir o chamado do Senhor para cantarmos os salmos. Eles foram feitos para isso. Mas então nós olhamos para os versos 1 e 2, para esse clamor do piedoso, e nós vemos que esses dois versos resumem todo o movimento do resto do salmo. Davi fala no verso 1 com Deus, e no verso 2 ele fala com os homens. E no resto do salmo ele vai fazer esses dois movimentos, só que em ordem inversa. Ele vai falar com os homens e depois ele vai falar com Deus. Mas a primeira coisa que Davi faz aqui é invocar o nome de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Veja o apelo desse homem piedoso na sua aflição. Ele clama a Deus por uma resposta para o seu clamor. Ele clama por misericórdia na sua angústia. Ele clama para que a sua voz se faça ouvir diante de Deus, para que a sua oração chegue aos ouvidos do Senhor. Nós temos aqui um homem correndo para o trono da graça em busca de socorro. Um homem correndo para o trono da graça em busca de socorro. E então, imediatamente no verso 2, Davi se volta para aqueles homens que na sua aflição estão zombando de Deus e trocando Deus por ídolos. Irmãos, esse é essencialmente o significado das palavras de Davi aqui no verso 2. Eu quero que você preste atenção comigo e veja se não ecoa nos seus ouvidos as palavras de outros lugares da Bíblia. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Talvez você esteja pensando que quando Davi diz aqui, até quando tornareis a minha glória em vexame, ele esteja falando de si mesmo, da sua dignidade real. E é claro que há um impacto na dignidade real de Davi, mas essencialmente quando Davi se refere à minha glória, assim como ele fez no Salmo de número 3, assim como ele vai fazer no Salmo 106, minha glória é uma designação para Deus. Davi está preocupado não com a sua coroa necessariamente, mas ele está preocupado com a honra de Deus. E a grande preocupação dele é que esses homens na aflição estão trocando a glória de Deus por aquilo que ele chama de vexame ou vergonha. Eles estão trocando a verdade de Deus pela mentira, e eles estão trocando o peso da glória de Deus por aquilo que é vapor, vaidade, sem peso, sem glória, sem valor. Em vários outros salmos, vaidade é a palavra usada para descrever os ídolos. Os ídolos são vapor, eles são nada, eles são um vazio, eles não têm existência. E Davi aqui está falando com esses homens que na sua aflição trocam Deus pelos ídolos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, vai falar de homens exatamente assim, com linguagem muito parecida. Lá em Romanos 1, verso 23, ele diz que esses homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Lá no verso 25, ele vai dizer que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Que situações levam as pessoas a se afastarem de Deus e irem atrás de outros deuses? Que situações, irmãos? Será que você nunca viu alguém que numa doença estava na igreja, mas numa doença profunda, numa aflição, decidiu que ia procurar um curandeiro, ou decidiu que ia procurar uma igreja da prosperidade, ou decidiu que ia colocar um copo de água em cima da televisão, ou decidiu que ia recorrer a médiums, a pessoas que não amam a Deus, que não temem a Deus? Quantas vezes, irmãos, na aflição, as pessoas trocam Deus por vaidades, trocam Deus por mentira, trocam Deus, a glória de Deus, por vexame. Davi olha para esses homens e diz: até
quando vocês vão fazer isso? Até quando vocês vão trocar a minha glória por vexame? E ele então se volta para esses homens e diz: a minha confiança está em outro lugar. A minha confiança está naquele Deus que no verso 1 ele diz: é o Deus da minha justiça. Ele é o defensor do justo. A minha confiança está naquele que tem misericórdia. A minha confiança está nesse Deus que tem aliviado na angústia. Irmãos, mais uma vez, como vimos no Salmo de número 3, mais uma vez, Davi evoca a misericórdia passada para ter tranquilidade e confiança no momento presente. Irmãos, nós não podemos nos esquecer dessa disciplina. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez no momento da angústia, no momento da aflição presente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança, e nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez por nós. O que você faz na aflição? O que você faz na aflição? Os homens deste salmo trocam Deus por deuses. E talvez você diga: eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso. Será mesmo, irmãos? Quantas vezes na nossa aflição, no nosso sofrimento, nós dizemos: a minha forma de resolver isso vai ser assistir Netflix. O entretenimento vai tranquilizar a minha angústia. Sair para correr, ou para fazer um exercício físico, ou passear no parque, ou um fim de semana na praia, isso vai resolver a minha angústia. Davi diz: responde-me quando clamo, Deus da minha justiça. Na nossa aflição, irmãos, nós precisamos, antes de tudo, nos lembrar do caráter de Deus. Nós precisamos nos lembrar que Ele é justo e misericordioso, que Ele nos socorre na nossa aflição, porque Ele é benevolente. Na nossa aflição, nós precisamos nos lembrar do histórico de Deus, daquilo que Ele já fez por nós. Na angústia me tens aliviado. E na nossa angústia nós precisamos nos lembrar que nós temos esse canal com Deus, a oração. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Nada contra, irmãos, sair para dar uma volta no parque, nada contra um fim de semana na praia, nada contra assistir uma temporada do seu seriado favorito, mas essas coisas não tratam a aflição, essas coisas não resolvem a angústia, essas coisas não saciam a alma. Mas buscar a resposta de Deus, buscar o trono da graça, é a única coisa que pode de fato nos aliviar no nosso sofrimento, na nossa angústia e na nossa aflição. Os versos 1 e 2 nos falam do clamor do piedoso, os versos 3 a 5 nos falam do conselho do piedoso. Davi agora se volta para os homens mais uma vez, e falando com os homens, ele se dirige a eles de forma muito surpreendente, irmãos, porque como nós vimos na semana passada, no Salmo de número 3, Davi ora às vezes pelos seus inimigos, dizendo: quebra os dentes deles, Senhor, quebra os queixos deles. Mas é um erro, irmão, seria um erro nós tratarmos o Salmo 3, verso 7, como se fosse a única resposta de Davi ou dos Salmos para como nós devemos lidar com os nossos inimigos. E aqui nós temos outra faceta, outra reação, outra resposta que o salmista dá diante dos seus inimigos, diante daqueles que o apertam, diante daqueles que o pressionam, diante daqueles que zombam dele e do seu Deus. Davi agora se volta para eles, não clamando para que eles sejam destruídos, não clamando para que eles sejam esmagados, mas clamando a eles, para que eles emendem os seus caminhos, para que eles se endireitem, para que eles se voltem para o caminho de Deus. Davi, aqui como um evangelista do Antigo Testamento, estende as mãos e faz um legítimo apelo para que os seus adversários abandonem os ídolos e se voltem para o Senhor, o Deus de Israel.
E Davi se dirige a esses homens com 3 conselhos. O primeiro desses conselhos, aqui no verso 3, é: lembre-se de que o piedoso não passa despercebido por Deus. Veja o verso de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O piedoso não passa despercebido por Deus. O que é um homem piedoso? O que é uma mulher piedosa? A palavra piedoso aqui no texto do Salmo 4 é, na verdade, a mesma palavra de onde nós temos a palavra misericórdia no Antigo Testamento. É uma palavra que denota fidelidade pactual. E por isso os comentaristas às vezes se debatem se a melhor tradução é mesmo piedoso, porque pode ser que o significado seja Deus está distinguindo para si aquele de quem Ele tem misericórdia, aquele que Ele coloca dentro do seu pacto. Mas, irmãos, esse é um falso problema. O homem que recebe misericórdia é descrito como o homem que dá misericórdia. O homem a quem Deus é fiel é o homem que se torna fiel a Deus. Aquele que recebe a graça é aquele que dá a graça. Aquele que recebe o perdão é aquele que estende o perdão. O homem piedoso aqui é o homem de Deus, é o homem da aliança, é o homem que recebe, é alvo da fidelidade de Deus, e por isso ele próprio se torna um homem fiel a Deus. Ele recebe a misericórdia, ele recebe a fidelidade, então ele pratica a misericórdia e exercita a fidelidade. Esse homem piedoso não passa despercebido por Deus. E a linguagem que Davi usa aqui para descrever isso é impressionante. Ele diz: o Senhor distingue para si o piedoso. Literalmente, o Senhor separa para si o piedoso. E é claro que aqui há uma linguagem de eleição, de escolha. Deus nota o homem que o serve de coração íntegro. E certamente isso é Davi refletindo sobre a sua própria experiência. É dito que Davi foi achado pelo Senhor por trás das malhadas. Ele foi escolhido por Deus enquanto era um pastor de ovelhas. Ele não era um homem notável em Israel, embora fosse notável de muitas maneiras, mas não tinha sido notado. E mesmo seu pai, quando o profeta se aproxima para ungir alguém rei ali na família, o seu pai não pensa em Davi, ele pensa nos outros filhos, mas não se lembra do seu pequeno Davi. Esse homem foi separado, distinguido por Deus, escolhido por detrás das malhadas, e pela misericórdia de Deus, ele foi chamado para ser esse rei piedoso, esse homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra é ainda mais impressionante, irmãos. O Senhor separa para si o piedoso, porque essa é a mesma palavra que várias vezes no livro de Êxodo, durante as pragas, é usada para descrever como Deus trata Israel e o Egito diferente, com base no relacionamento pactual, nas promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Você se lembra que em algumas das pragas é dito que os israelitas, os filhos de Jacó, seriam poupados. Eles são poupados dos enxames de moscas, eles são poupados da morte do rebanho, e por fim eles são poupados da morte dos primogênitos, porque eles são separados por Deus. Davi diz aqui: o Senhor separa para si o piedoso. E aí talvez você pergunte: qual é a marca dessa separação? Será que separa no sentido de que o piedoso não sofre? Não. O salmo é um salmo escrito no contexto de sofrimento. O piedoso sofre, o piedoso se aflige, o piedoso se angustia, o piedoso passa por tribulação e provação. Mas a marca distintiva está no final do verso: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O que nos torna diferentes, irmãos, dos demais no nosso sofrimento, o que torna o crente diferente dos demais no nosso sofrimento, é que nós temos os ouvidos de Deus inclinados para nós na nossa angústia. Nas nossas aflições,
O Senhor olha, Ele atenta para a nossa necessidade e Ele inclina os ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Não foi assim no Egito. Os filhos de Israel clamaram na sua opressão, eles clamaram na escravidão que estava lhes sendo imposta, e o Senhor ouviu e o Senhor libertou. Não foi assim na Babilônia, lançados lá por causa dos seus pecados. Salomão já havia dito: quando eles se lembrarem da aliança e voltados para Jerusalém clamarem, eu ouvirei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Não é assim, irmãos, conosco em todo o tempo. Nós clamamos ao Senhor e Ele nos ouve. Essa é a marca distintiva do povo de Deus. O piedoso não passa despercebido dos olhos do Senhor, e ele não passa despercebido dos ouvidos de Deus. Quando nós oramos, nós podemos ter certeza de que os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. Agora, irmãos, isso é tanto para nós, tanto uma dádiva como um desafio. É uma promessa que nos encoraja a sermos piedosos, mas é um desafio para nós sermos piedosos também. Nós somos, por esse texto, desafiados a buscar a Deus nas nossas aflições. Esse é o primeiro conselho que Davi dá aqui. Lembre-se de que o piedoso não passa despercebido por Deus. O segundo conselho está no verso 4 e é: descanse em Deus. Veja o verso 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. A tradução desse verso é difícil porque o verbo aqui que nós traduzimos por irar-se é literalmente tremer. E pode ser tremer de medo, pode ser tremer de raiva. E se você tem filhos, você sabe exatamente o que é um filho tremendo, alguém tremendo de raiva. Seja qual for o significado, a mensagem é muito simples. Davi olha para os seus inimigos, olha para aqueles que estão trocando Deus por ídolos na sua aflição, e Davi diz a eles: olha, vocês precisam responder de forma piedosa ao sofrimento, vocês precisam responder de forma santa ao sofrimento, e a forma como você responde de forma santa ao sofrimento é não pecando e não se voltando contra Deus. Não se voltando contra Deus. É claro que Paulo vai usar essa linguagem aqui para falar de algo diferente lá em Efésios 4, mas aqui nesse texto, essa ira parece ser uma ira voltada contra o Senhor. É como se na sua aflição, esses homens dissessem, como os israelitas disseram após saírem do Egito: esse Deus se esqueceu de nós, Ele não se importa conosco. Ele não vê a nossa fome, Ele não vê a nossa sede, Ele não vê a nossa angústia. Vamos então fazer um bezerro de ouro, porque esse Deus se esqueceu de nós. Davi diz: irai-vos e não pequeis. Tremam diante do Senhor em vez de tremer de raiva contra Ele. Parem de pecar, convertam-se de seus caminhos idólatras. Não reajam com ira diante da providência adversa que Deus lhes traz. Como é que eu faço isso? Como é que na minha aflição eu posso não responder de forma pecaminosa? Como é que na minha angústia eu posso não me irar com Deus? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas têm tão pouco conhecimento da Bíblia que você vê com frequência pastores dizendo que está tudo bem se você se irar contra Deus, está tudo bem você ter raiva de Deus, está tudo bem você se revoltar com Deus por causa do seu sofrimento. Não, irmãos, que coisa louca seria nós, criaturas, irados com o Criador. Que coisa louca seríamos nós que recebemos de Deus tanto bem, com raiva dele como crianças mimadas, porque queremos algo que ele não nos deu. Davi diz aqui: na sua ira responda
de forma sábia e santa. Na sua aflição, não se volte contra Deus. E como é que eu faço isso? Davi diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Basicamente o que Davi está dizendo é: faça um autoexame da sua vida. Quando você se deitar à noite, num dia de aflição, e passar pela sua cabeça o pensamento de: isso que eu estou passando eu não mereço, Deus, isso foi demais, o Senhor passou da conta. Coloca a tua cabeça no travesseiro e consulta quantas bênçãos imerecidas o Senhor tem te dado, quantas dádivas de amor e de bondade e de benevolência Ele tem derramado sobre a sua vida. Conta as bênçãos, conta quantas são, e conta também quantos males você cometeu contra o Senhor. Faz um autoexame no teu travesseiro e conta quanta ira você não merecia receber, e de quanta ira o Senhor tem te poupado. E então o resultado está escrito aqui: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Se você acha que tem uma causa contra Deus, se você acha que o Todo-Poderoso é réu de julgamento, consulta o teu coração no travesseiro, e então você vai ficar como Jó, sem palavras. Jó não pecou contra o Senhor quando recebeu o seu sofrimento da primeira vez, mas depois ele desata a falar, até que o Senhor se apresenta a ele, e o Senhor mostra a sua glória e a sua misericórdia a Jó. Jó se cala, ele consulta a bondade de Deus, ele examina a sua própria vida, e então ele diz: eu vou tapar a minha boca, eu já falei demais, eu vou tapar a minha boca. O que Davi está dizendo aqui é: na sua aflição, descansa em Deus. Em vez de irar-se contra Deus, consulta o bem que o Senhor tem feito, medita sobre as bênçãos que você já tem recebido, pondera de quanto mal Deus te poupou, de quanta ira Ele te livrou. Então aquieta o teu coração, aquieta o teu coração. O terceiro conselho que Davi dá está no verso 5, e o conselho é: tenha uma fé operante em Deus, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Qual é o conselho que Davi está dando aqui para esses homens que na sua aflição estão trocando Deus por deuses? Davi diz: arrependam-se dos seus pecados, ofereçam, emendem os seus caminhos, em vez de abandonar o Senhor e trocar a glória de Deus por vexame, por vaidade, por inverdade, submetam-se a Deus e mostrem frutos dignos de arrependimento. Davi diz: ofereçam sacrifícios de justiça, ou seja, prestem a Deus o sacrifício adequado pelos pecados que vocês têm cometido contra Ele. Mas não apenas pratiquem os rituais piedosos, tenham um coração piedoso. Ele diz: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Confiai no Senhor. Davi, no seu sofrimento, para instruir outros. Davi, na sua aflição, para conversar com os seus próprios adversários, aqueles que zombam dele e do seu Deus, e dá esses 3 conselhos. Lembre-se de que o piedoso não passa despercebido por Deus. Descanse em Deus, tenha uma fé operante em Deus. Isso nos desafia a perguntar, irmãos, como nós lidamos com o nosso próprio sofrimento e a nossa aflição? Será que no seu sofrimento você se ira contra Deus? Será que você, no seu sofrimento, peca contra Deus? Ou será que você, como Davi, medita no travesseiro e recebe paz e sossego no seu coração?
Davi nos aconselha nessa noite. Nós precisamos pensar sobre a resposta que nós damos na aflição. Nós precisamos repensar como nós respondemos ao sofrimento. Existem respostas pecaminosas de ira e existem respostas piedosas de paz e confiança em Deus. Mas tem algo talvez até mais central nessa passagem, que é não apenas como eu lido com o meu sofrimento, mas como eu uso o meu sofrimento para o benefício de outras pessoas. Eu falei de Elizabeth Elliot porque essa moça de 20 e poucos anos, que perdeu o marido na selva do Equador, depois voltou para servir aos mesmos algozes do seu marido, essa mulher decidiu que ela ia dedicar o resto da sua vida a usar o seu sofrimento como uma forma de abençoar outras pessoas. Ela recebeu o seu sofrimento como dádiva, como um presente de Deus, como uma oportunidade de santificar-se e servir a Deus. Então ela ofereceu esse sofrimento de volta a Deus, em serviço, em obediência, instruindo outras pessoas. É incontável o número de pessoas que foram influenciadas por Elizabeth Elliot. Isso inclui, talvez você tenha ouvido falar dessa, talvez não, isso inclui uma moça que tinha uma vida longa pela frente, uma moça chamada Joni Eareckson Tada, uma moça que no auge da sua juventude sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Talvez você já tenha comprado um cartão da fundação que ela criou, aqueles cartazes, aqueles cartões de Natal pintados à boca por pessoas paralíticas. Muitos deles vêm da Fundação Joni e Friends, da Fundação Joni e Amigos. E Joni foi uma das pessoas que, ao perder os movimentos do seu corpo, ela achou que a sua vida tinha sido arruinada. E por algum tempo ela se voltou contra Deus, dizendo: Senhor, o Senhor acabou com a minha vida, o Senhor acabou com os meus planos, o Senhor acabou com o meu ministério. E enquanto ela estava aprendendo a lidar com a tetraplegia de forma piedosa, um dia, uma senhora se senta no pé da maca onde ela estava no hospital. E essa senhora era Elizabeth Elliot, que, sabendo do seu sofrimento, sabendo da sua aflição, tinha decidido ir até lá, conversar com ela e encorajá-la nos seus sofrimentos. Irmãos, nós deveríamos usar o nosso sofrimento para encorajar outros que estão lidando com seus próprios sofrimentos. Nós deveríamos usar a nossa angústia para aprender de Deus como consolar outras pessoas que estão passando pela angústia. Tantas vezes a nossa reação ao sofrimento é tão egocêntrica que nós perdemos de vida as oportunidades que nós temos de servir a outros no nosso sofrimento e na nossa aflição. Talvez você se lembre do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios dizendo: é Ele quem nos consola com aquela mesma consolação que nós agora vamos usar para consolar outros. Como você usa o seu próprio sofrimento para ajudar outras pessoas a lidarem com o sofrimento delas? Às vezes, irmãos, nós dizemos coisas tão banais quando nós vemos as pessoas sofrendo. Às vezes nós vemos alguém em angústia profunda e nós dizemos: vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Como é que você sabe disso? De onde você tirou isso? São apenas platitudes, palavras vazias, sem significado e que não ajudam em nada quem está sofrendo. Mas talvez você possa falar como Davi. Talvez você possa dizer: confia em Deus, coloca a tua cabeça no travesseiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Talvez você possa dizer como Davi: não corre para os deuses, corre para Deus. Talvez você possa olhar para alguém no sofrimento e dizer: eu conheço alguém que sabe o que é sofrer. E esse alguém que sabe o que é sofrer é o sumo sacerdote que intercede por nós nos céus.
esse homem de dores, o Senhor Jesus Cristo, esse homem experimentado na aflição e no sofrimento, Ele pode ajudar você no seu sofrimento e na sua angústia. Oferece sacrifícios de justiça e confia no Senhor. Usa o sofrimento, o teu sofrimento, para conduzir outras pessoas a Cristo, para conduzir outras pessoas ao Evangelho do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, nós vimos que nos versos 1 e 2, o clamor do piedoso, nos versos 3 a 5, conselho do piedoso. Então, nos versos 6 a 8, nós vemos a confiança do piedoso. É interessante que isso é música, né? E há uma anotação não traduzida na nossa Bíblia, é uma palavra que aparece nos Salmos com certa frequência, a palavra Selá, e ninguém sabe exatamente o que ela significa, mas todos concordam que ela é uma anotação musical que serviria de orientação para quem está cantando no culto do templo. E é interessante que imediatamente antes do verso 6 essa palavra aparece, e é provável que então aquilo iniciasse no templo uma espécie de antífona, em que um grupo de um lado vai cantar um pedaço e um grupo do outro lado vai cantar outro pedaço. Então, esse lado do coral levanta a voz e diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E o coral desse outro lado levanta e diz: a luz do teu rosto, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Quem nos dará a conhecer o bem? Veja que pergunta interessante e profunda. No meu sofrimento, quem pode me ajudar? Na minha aflição, quem pode me socorrer? A resposta inicial dos homens, dos filhos dos homens, foi: vamos atrás de outros deuses, vamos ver quem nos socorre primeiro, vamos bater de porta em cada templo, em cada local de culto, em cada seita, em cada igreja, vamos desesperados nos socorrer de todos os deuses, dos deuses do Egito, da Babilônia, da Assíria, da Pérsia, vamos buscar outros deuses. Quem nos dará a conhecer o bem? Essa tinha sido a primeira resposta, e Davi já disse aos homens: esse não é um bom caminho. Mas talvez o desespero continue no coração desses que estão sofrendo, talvez eles continuem desencorajados, e talvez a pergunta seja uma pergunta de quase desespero: ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos livrar desse mal, quem nos dará a conhecer o bem? E a resposta de Davi está mais uma vez no Senhor e na sua bênção. Preste atenção, irmãos, que essa linha, a resposta de Davi: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, é tirada diretamente da bênção de Arão, lá de Números capítulo 6. A bênção que nós ouvimos tantas vezes no culto, a bênção que o pastor impetra com frequência sobre você no culto. Mas Davi entende que a bênção não é só uma forma de encerrar a liturgia. Davi entende que a bênção de Arão não é simplesmente uma forma de dizer adeus e dizer o culto acabou. Ele entende que essa bênção pronunciada sobre o povo tem peso e significado. E Davi se apropria das palavras da bênção e transforma em oração: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Davi recebe da boca do sacerdote mediador as palavras de paz e bem que ele espera. E o que Davi está pedindo quando ele diz: levanta sobre nós a luz do teu rosto? Ele está pedindo pela presença de Deus, ele está pedindo pelo favor de Deus, ele está pedindo: Senhor, no meio das nuvens escuras, me faz ver o brilho do teu sorriso. Senhor, no meio das trevas da aflição, me faz ver o teu cuidado para comigo. Senhor, quando a noite está escura demais, me lembra de que por trás dessas densas trevas, o Senhor está cuidando de mim, e o Senhor por fim se levantará a meu favor. Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Talvez você pense: isso significa que Davi está esperando que Deus vai tirar ele da aflição. Mas veja que imediatamente no verso seguinte, Davi deixa claro que ele não espera a resposta de Deus vir antes que ele comece
a confiar e se alegrar em Deus. E o texto termina com essa nota de confiança de Davi. Ele diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eles foram para outros deuses, e parece que deu certo. Parece que o falso Deus abençoou a colheita deles. Eles colheram muito trigo, muita cevada, muitas uvas. Eles tiveram uma colheita abundante, os lagares estão cheios de vinho. Deu certo com eles. Davi diz: não importa, a alegria que o Senhor põe no meu coração, eles não têm. A paz com a qual Deus enche a minha alma, nenhum Deus pode dar a eles. E assim ele termina no verso 8: em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, você não deveria se surpreender. Eu, como presbítero e pastor, eu já recebi essa pergunta muitas vezes. Minha mãe, minha tia, meu primo, meu colega de trabalho foi num terreiro e pediu algo e recebeu. Foi numa rezadeira, clamou por cura e chegou. Foi numa igreja da prosperidade e aquilo que estava buscando encontrou. O verso 7, irmãos, é o escudo e o remédio para toda e qualquer dúvida que nós possamos ter com relação a isso. Não importa a bênção material ou terrena que eles possam ter recebido buscando falsos deuses, indo atrás de ídolos, aquilo que realmente importa não pode ser encontrado ali. Eles podem encontrar vinho, eles podem encontrar fartura, podem encontrar um emprego novo, podem encontrar a cura para uma enfermidade, podem encontrar prosperidade material, uma vida mais plena nesta dimensão, mas a alegria da salvação e a paz de consciência de ter os pecados perdoados, de ter sido reconciliado com Deus em Cristo, isso eles não podem encontrar ali. Mais alegria eles põem no meu coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. A gente às vezes inveja a grama do vizinho, às vezes a gente olha para quem está ali vivendo uma vida ímpia e infiel na idolatria e diz: está funcionando melhor ali, mas não está. E é por isso que a gente precisa ler o Salmo 4 à luz do Salmo 1. O fim deles é palha que o vento logo dispersa. A alegria deles acaba na quarta de cinzas. A paz deles acaba na próxima tribulação que vai encontrá-los na esquina. Mas a nossa alegria, a nossa paz não vai terminar. Nós vamos saltar de uma tribulação para outra, enfrentar um problema após o outro, encontrar uma dificuldade após a outra, mas nós sabemos, nós conhecemos essa alegria indizível e cheia de glória, essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós conhecemos o que é essa verdadeira bem-aventurança, a luz do rosto do Senhor brilhando sobre nós. E isso, irmãos, nenhum ídolo pode proporcionar, nenhum falso Deus pode dar. Somente no Senhor nós encontramos essa alegria e essa paz. O piedoso tem o coração cheio de alegria, mesmo na aflição. O piedoso tem paz, mesmo quando tudo é turbulência. Isso então nos desafia a uma última pergunta. Você confia em Deus na aflição? Você confia em Deus na aflição? Você pode dizer com o salmista: a alegria que eu tenho agora, no luto, na perda, na dor, na dificuldade, a alegria que eu tenho agora,
é incomparavelmente maior do que a alegria daqueles que festejam na fartura de comida e de bebida. Agora, na dor, você pode dizer: eu tenho paz, paz com Deus, paz de consciência, paz na minha alma, porque o Senhor está comigo e Ele é o meu descanso. Algumas semanas atrás eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente o pastor Tim Challies. Talvez algum de vocês conheça. Tim Challies, em 2020, eu já falei dele na semana passada. Ele perdeu seu filho, seu único filho homem, alguns anos atrás. E uma das coisas que ele falou numa das palestras que ele deu é que quando o filho dele morreu, ele tinha uma longa caminhada com Cristo, e apesar de um grande sofrimento, ele tinha confiança em Deus de que ele ia passar por tudo aquilo tranquilo. Mas ele disse: eu temia pela minha esposa e pelos meus filhos, porque a minha esposa se converteu já mais madura, não tinha, mais velha, já não tinha tanta experiência, não tinha tanto conhecimento teológico. Minhas filhas, eu não sabia o que ia ser da fé delas depois de terem perdido o irmão. Ele disse: nós só sabemos de que material a nossa fé é feita quando ela é testada. Você só sabe de que material a sua fé é feita quando ela é provada. Você só sabe se a sua fé é palha ou ouro quando ela passa pelo fogo. Examina o teu próprio coração. Examina a tua própria vida. Quando você passa por lutas, a sua resposta é uma resposta de confiança em Deus, ou você tem ido buscar solução e conforto em outros lugares? A verdadeira confiança, irmãos, em Deus se manifesta em uma vida em que nós buscamos a resposta de Deus, em que nós oferecemos sacrifícios de justiça a Deus, em que nós confiamos no Senhor, buscando em Sua palavra. Nós só sabemos de que a fé é feita quando nós passamos pela provação. O que um texto como esse nos ensina sobre a aflição do homem piedoso? Deixa eu terminar dizendo algumas coisas a você. O que esse texto nos ensina sobre a aflição do homem piedoso? Em primeiro lugar, esse texto nos lembra de que Deus nem sempre nos livra da aflição, mas Ele sempre provê alívio na angústia. Deus nem sempre nos livra da aflição, mas Ele sempre provê alívio na angústia. Em segundo lugar, Deus sempre separa o piedoso para si, mas isso nem sempre significa que Ele separa o piedoso do sofrimento. Ele separa o piedoso para si, mas nem sempre Ele separa o piedoso do sofrimento. Em terceiro lugar, nós aprendemos que o piedoso responde ao sofrimento com contentamento, com satisfação em Deus, com autoexame, com paz, com obediência, com confiança em Deus. Em quarto lugar, nós aprendemos que Deus nunca deixa de temperar o nosso sofrimento com uma abundância de alegria e de paz. Quando nós de fato estamos no Senhor, confiando nele, Ele tempera a nossa aflição com abundância de alegria e plena paz. Alegria e paz, irmãos, que são infinitamente maiores do que a fartura e a riqueza que os ímpios jamais podem ter. Esse texto nos ensina que o homem piedoso usa a sua aflição para instruir outros e renovar a sua própria confiança nos caminhos de Deus. Igreja do Senhor, confie em Deus no seu sofrimento. Use a sua aflição para aprender mais de Deus, para conhecer mais a Deus e para ensinar outros sobre Deus. Receba o sofrimento como uma dádiva de Deus e encontre no sofrimento plenitude de alegria e abundância de paz. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Somos tão fracos na nossa aflição, Senhor. É tão fácil murmurarmos, nos irarmos, respondermos de forma pecaminosa.
Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Na aflição é tão fácil ficarmos centrados em nós mesmos e nos esquecermos de usar o nosso sofrimento para abençoar a outros. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Lembra o teu povo da paz e da alegria que nós temos em Cristo. Abençoa os nossos sofrimentos para que nós possamos passar por eles com graça e com gratidão. E levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Mostra a tua presença e o teu favor. E na noite escura da nossa alma faz brilhar a certeza de que o Senhor está conosco e de que nós podemos entregar o nosso caminho e os nossos cuidados ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.